Bom, mais um episódio do podcast Donas do Negócio. Vocês têm acompanhado, têm visto histórias inspiradoras, histórias de muita alegria e muito sucesso. E hoje a gente tem um episódio extremamente importante. Nós estamos no mês de divulgação do Outubro Rosa, que é uma campanha que tem o principal objetivo de alertar as mulheres sobre a prevenção, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É um tema relevante para nós, mulheres, a gente sabe disso. E hoje a gente recebe aqui a doutora Nancy Gasparini, que é CEO da Mega Imagem, vai explicar direitinho para a gente todos os caminhos que a gente tem que percorrer, tanto na prevenção como se houver o diagnóstico. E a Maria Claudete Bonfim Reis, que passou por essa experiência, né, de enfrentar todas as etapas, todas as fases do câncer de mama. Cláudia Duarte, que é jornalista, e hoje vai me auxiliar aqui nessa entrevista, porque a Claudinha é uma pessoa que entende muito de saúde. A gente brinca até que ela podia ter um diploma, porque a gente fala em alguma coisa lá, pumba, já sabe tudo. Indica onde fazer o exame, indica um profissional. Mas a gente está muito feliz com a presença de vocês e, sobretudo, por ter o respeito e a confiança da Mega Imagem nesse projeto todo dos podcasts que estão levando tantas informações importantes para as pessoas. Mas vamos lá, doutora Nancy, vamos começar. Chamo de doutora, posso te chamar de você? Nancy, lógico. Nancy, primeiro eu queria que você me falasse um pouco da tua caminhada, da tua história profissional. Eu me formei na USP de Ribeirão Preto. Nós recebemos o convite de um hospital aqui em Santos para trabalhar. A gente veio com toda a vontade de ter um local onde a gente pudesse trabalhar com o propósito de atender bem, de uma maneira humanizada os pacientes, usando tecnologia de ponta. E a gente percebeu nessa caminhada, que há mais de 27 anos, que eu e o Luiz e o Gasparini, meu marido, a gente não iria para lugar nenhum se nós pensássemos só na parte de medicina. E ao longo dessa jornada, a gente ampliou os horizontes, a gente viu que a gente precisa de pessoas, a gente precisa de diversidade, a gente precisa focar, de repente, não só em inovação incremental de ruptura, mas a gente precisa de eficiência na gestão e tudo isso, precisamos de marketing, né? Divulgar o nosso trabalho. Então, a gente percebeu que só estudar medicina não era suficiente. Então, o que a gente fez? Além de ter os títulos, né, de imagem, a gente começou a gente fez pós de nutro para poder ajudar o paciente no YouTube. A gente fez, eu fiz SPM, o MBA, para tentar entender essa relação do cliente com o marketing, poder oferecer informação de qualidade para ele. E agora eu estou fazendo na Exalc gestão de pessoas. Então, essa coisa que a gente coloca hoje, que a gente faz uma faculdade, estuda uma coisa e depois parou, realmente eu sou prova que ampliar os conhecimentos, não dá para parar de estudar. Mas a sua formação é obstetrícia, ginecologia? Sim, fiz obstetrícia, ginecologia, depois eu fiz imagem, então título de ultrassom, de mamografia, de medicina fetal. Tem de ecocardio, fiz o MBA também de ecocardio fetal. Olha só. Então, assim, que currículo, hein? Tive que fazer muitas coisas, porque eu acho que é muito gratificante você poder ajudar de uma maneira fazendo pesquisa, entendendo os trabalhos, os últimos trabalhos. E também eu tenho muito orgulho de falar que eu levo junto a equipe, né? Então, a gente ajuda a desenvolver pessoas. Isso é muito importante. E a gente está entrando no Outubro Rosa, né? Estamos aí nos primeiros dias de Outubro Rosa. Eu queria começar sabendo qual é a origem, efetivamente, por que Outubro Rosa? Então, você vê, a origem sempre começa com um propósito. É uma mulher que teve câncer de mama, né? A Suzane, e ela, a irmã, muito jovem, a irmã
tendo todo esse sofrimento, vendo o sofrimento da irmã, resolveu fazer essa campanha. Então, ela começou a fazer corridas, caminhadas, para poder ajudar nas pesquisas dessa importante doença que a mulher ela tem risco ao longo da vida. E o legal é que os Estados Unidos abraçaram a causa. Em 90, eles fizeram uma campanha, estimularam essa campanha do cuidado da mulher em outubro, que eu achei interessante, porque você tem uma data que a mulher dá um lembra. Clique. Mas eu acho que a mulher, ela precisa pensar não só no câncer de mama, né? Eu li The XX Brain, de uma neurologista, e eu achei legal que ela foca muito no Alzheimer, por exemplo, né? Então, a gente às vezes foca no câncer de mama, mas tem outras doenças. Eu acho que outubro é um mês que a mulher não poderia pensar só na mama, mas nela como um todo, né? No cérebro, no bem-estar, na parte física. Foi assim que surgiu essa campanha. No Brasil, em 2002, colocaram o obelisco, iluminaram de rosa e acabou pegando também essa campanha. Doutora Nancy, é muito importante essa questão da manutenção da saúde de maneira geral, até porque hoje em dia tem outros cânceres também, câncer do intestino, que está muito, hoje em dia, uma incidência muito alta. O câncer de mama é o segundo câncer depois do câncer de pele, né, o melanoma, né? E a forma, acho que a prevenção é a manutenção da saúde de maneira geral. A alimentação, prática de esportes, enfim. Mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? E eu gostaria que você falasse sobre os exames, né? Porque às vezes a mulher fala, eu não vou fazer a mamografia porque tem radiação, mas tem o ultrassom, que é um exame que dá para fazer dependendo da densidade da mama, até ver melhor, né? Então, eu gostaria que falasse dessa questão, pelo menos uma vez por ano, né? Uma mamografia para fazer esse diagnóstico. Às vezes não dá nem para palpar o nódulo e na mamografia já aparece. Então, como funciona essa questão dos exames realmente que são capazes de fazer diagnóstico precoce? Porque são 3 pilares. A prevenção. O autoexame entra nisso. A prevenção. Sim, mas às vezes já está avançado. A prevenção, o diagnóstico, a detecção precoce do câncer de mama, que é onde a gente entra na mega imagem, e o tratamento personalizado, né? Na detecção precoce, você tem recursos como a mamografia, a gente coloca a partir dos 40, porque é onde vale a pena, colocando numa balança, fazer o exame e a prevalência da doença. Então, a gente tem que sempre ter um equilíbrio para ver se vale a pena ou não fazer o exame. Mas a partir dos 40 anualmente, principalmente dos 40 aos 50, porque é onde o câncer ele é mais agressivo. Então, é um câncer que a gente precisa detectar precocemente mesmo. E a gente tem uma tomossíntese, que a Mega Imagem acabou de adquirir a tomossíntese, que faz cortes finos, principalmente em paciente que tem mama densa, que a gente tem maior dificuldade em detectar o câncer de mama. A mulher jovem normalmente tem a mama mais densa, né? A mulher jovem tem a mama mais densa, então, às vezes a paciente ela tem um risco muito alto, então a gente coloca em tabelas genéticas a chance do risco, e se tiver acima de 20%, às vezes você tem que fazer a mamografia até antes do que 40 anos. E a gente tem como um parceiro ultrassom. Então, quando a gente vê uma lesão na mamografia, às vezes para biopsiar é difícil enxergar a lesão, a gente pede um ultrassom muitas vezes dirigido para ver se naquela área tem alguma lesão que a gente possa biopsiar ou que a gente possa acompanhar. A gente tem a ressonância de mama que a gente usa em pacientes que têm, por exemplo, tiveram radiação na região do tórax dos 10 aos 30 anos de idade, ou pacientes que têm o BRCA1, BRCA2, que são geneticamente, a pessoa às vezes faz o exame genético, ela tem esse gene, ou tem uma biópsia anterior com anatomopatológico de risco, então a gente acaba lançando mão também da ressonância, ou para observar, ou para realmente pensar em biópsia. A biópsia a gente usa com muita, vamos assim, à vontade. Por quê?
Porque a ideia é pegar o câncer precoce. Não é pegar 100% das biópsias com câncer. O objetivo é você pegar no estágio que ele é tratável. Quando o câncer é pequeno, ele tem menos mutações, ele está mais restrito. Quando ele está na fase de metástase, que ele espalha para osso, espalha para cérebro, ele tem tratamento também, mas é mais difícil, a paciente sofre mais, a cirurgia é mais agressiva. Então, a gente quer pegar no começo. Então, a biópsia também é um aliado importante que a gente acaba fazendo. Agora, eu queria que a Claudete falasse um pouco dessa experiência dela, já que ela passou por isso, justamente dentro disso que a doutora Nancy colocou. Como é que foi a tua descoberta? Eu descobri através do exame de rotina mesmo, né? Você não foi através de um autoexame? Não. Você não percebeu nada na tua mama? Eu já fazia o exame, né? Acompanhava, já fazia exame. Anual? Isso, porque eu tenho casa na família, Uhum. e também antes dos 40 eu já fazia, né? Ah, tá vendo? Mamografia, né? E fazia ultrassom, sempre eu tinha acompanhamento. Aí, quando foi antes da pandemia, eu fiz um exame, minha médica achou algo estranho, né? Aí ela pediu um encaminhamento para o mastologista, para o mastologista me examinar Investigar e passar, melhor. Investigar melhor. E aí eu fiz, e foi feito A biópsia? a biópsia. Aí quando foi 2021, foi descoberto mesmo que... Aí você operou, fez a esterectomia? Eu operei, fiz o tratamento. Lógico. Né? Você precisou fazer antes a aplicação de químio? Fiz químio. Para diminuir, né, doutora? Porque isso acontece muito. Às vezes está grande, faz a aplicação, diminui e depois opera, né? Adjuvante. Aí eu operei, e depois da cirurgia, aí ainda fiz a rádio, né? E agora tá Mas aí, agora né? eu tô bem, Ah, graças a Deus. firmona, Diagnóstico olha. precoce, né? Diagnóstico Nossa, precoce. muito importante E é isso. muito bacana esse teu relato, até porque durante a pandemia muita gente negligenciou, né? As pessoas tinham medo de fazer exames em laboratório, né? Clínicas. Então acabaram negligenciando. Então hoje em dia todo mundo tem que lembrar de fazer esse exame. E até os homens, né, doutora Nancy? Tem casos, não tem? Tem casos, mas a gente não faz de rotina, porque o câncer masculino não é tão frequente quanto É o de bem próstata. raro, né? Então, é aquilo. Não vale a pena você O custo-benefício. pedir para ele fazer o exame, que a incidência, a prevalência é muito baixa. Na mulher, sim, acima de 40 anos. Então, a mulher, ser mulher e o envelhecimento vai aumentar a chance de câncer de mama. Doutora Nancy, às vezes a gente ouve falar assim, que quando a mulher tem mais idade que eu digo assim, 75, 70, e ela tem um câncer de mama, ele não é tão agressivo. Eu até tive uma tia que aconteceu isso, ela teve com 70 e poucos anos e ela não precisou nem operar, ela fez não, o contrário, ela fez umas aplicações, diminuiu, nunca mais ela teve nada, ela já faleceu, mas foi morrer de outra coisa com quase 90. É verdade isso? Que quanto tem mais idade é menos agressivo? Se você nasce com a tendência genética, ele é mais agressivo, ele vai se manifestar abaixo dos 50. E o câncer, que é uma mutação que acontece com o envelhecimento natural, ele é menos agressivo. E dependendo da faixa etária da pessoa, você tem que ver a condição da mulher, fisicamente, psicologicamente, porque às vezes o médico e os familiares, eles têm que colocar numa balança se vale a pena. Tem paciente de 90 anos que vale a pena fazer o controle, a rotina. Mas tem paciente que já está cansadinho, então tem outras coisas para cuidar. Lógico. Sem ser a detecção de câncer. Então, tudo é um equilíbrio. Né? É importante fazer o exame e levar ao médico. Tô falando isso, Cris, porque às vezes a mulher faz o exame e fica um mês, e ela não leva. Voltar. Inclusive, eu li um caso de uma moça que ela fazia mamografia anual. Ela ia buscar e deixava o exame na casa dela. E quando ela descobriu, o médico pediu exames anteriores e num exame anterior tinha uma lesão. E aí
ela não levou o médico, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que que fazer a o exame e gente- depois Gente, levar eu no sou muito especialista. ansiosa. Eu abro o exame, Eu eu digo na também. porta. Eu a também. gente- Eu levo, eu abro na a gente porta. tem uma- Eu já abro e leio ali. Eu falo, meu- também. Eu também É sou que, assim. no caso, a gente tem uma acreditação, a ONA e o PAD, que é de Aham. segurança e qualidade de exames. Então, quem tem a ONA e o PAD, nós somos os primeiros do Brasil a conseguir, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, esse título. Eles viram a qualidade do A Mega serviço. Imagem é a primeira. A primeira do Brasil. A gente recebeu até uma placa Que comemorativa bárbaro. na jornada, né? Porque é muito legal a gente levar o nome de santo Lógico. Sim. para o Brasil. Mas, no caso, a gente, por exemplo, a gente liga. Quando tem alguma alteração, né? Sempre. O doutor Gasparini já Ou me vai avisa fazer na hora. controle. Ou se a gente acha que a paciente... a gente tem uma conversa, É. a paciente consegue entender que aquilo vai ser um controle, não fica muito ansiosa, a gente já até fala Na pra hora do paciente. exame. Então, E às vezes a gente É. liga, a gente vê que a paciente está um pouco ansiosa, a gente prefere ligar para o colega e falar assim, olha, essa paciente tem uma lesão suspeita, então é melhor fazer a biópsia, por exemplo. A gente já Sim. deixa marcado, às vezes a gente já até agiliza para a paciente através do médico. Lógico. Ou fala com o familiar. Então, às vezes vai o marido, às vezes vai a filha, e a gente acaba conversando. Mas a gente nunca deixa, assim, solto um exame, porque às vezes acontece isso mesmo. Porque a pessoa faz A e acha gente que não- fazendo o exame já é já é o suficiente, né? O suficiente. paciente não E nem esquece. todo nódulo, né, doutora Nancy, é câncer. Eu tenho um nódulo há 6 anos na mama direita. É importante a gente falar isso para as mulheres, porque a mulher sente quando tem alguma coisa diferente, né? Eu acho que a mulher percebe quando tem alguma coisa diferente no corpo dela. E eu senti alguma coisa estranha, é muito pequenininho. E eu fui, mas até esqueci disso. E eu fui para fazer um ultrassom de abdômen ou de útero, não lembro. E o doutor Gasparini falou, você já está aqui no seu pedido, tem o de mama? Então, vamos fazer tudo. E ele viu um nódulo na mama direita muito pequeno. Ele falou, Cláudia, não tem características de malignidade, enfim, mas tem que fazer esse controle. Então, é importante a gente saber disso. Eu tenho um nódulo há 6 anos. É, e tem as escalas, né? A gente Behind, já tem. né? Behind Antigamente, 1, não 2, tinha. 3. Então, tinha muito problema de comunicação entre o clínico e quem fazia o exame. Hoje, com essa padronização, a conduta ela é muito clara. Então, por exemplo, se é um nódulo que é bem regular, Isso, tá redondinho. estável, aí Não aumenta é. de tamanho. Eu acho diminui que você a não precisa de qualificação do radiologista é meio caminho andado É. para cura, né? Porque a gente também sabe de casos, assim, que às vezes a pessoa vai e, não, é um... não, tem que trabalhar um com behind amor, 2, sabe? pode esperar. Você pode até, assim, ter dúvidas, pedir um retorno, mas você tem que trabalhar com amor mesmo. Você tem que gostar, independente, assim, de valores. Você tem que curtir mesmo e porque trazer a você turma junto para, com você, a na hora que você está equipe. fazendo, você já tem que dar uma atenção especial. Sim. E depois, quando vai fazer verdade. o laudo, porque o laudo é o que vai, você vai levar para o decisivo. teu gineco, né? É decisivo, ou para o decisivo. mastologista. Mas ou o que hoje for. é engraçado, né? Vocês estão falando assim de falar com o paciente. Eu já tenho paciente hoje, como o tratamento está muito eficiente, assim, de uma maneira geral, quando o câncer é pequeno e a gente detecta no ultrassom, eu já falo para a paciente, olha, que sorte, nós pegamos ele Lógico, pequeno. Então, a paciente já sai, ao invés de sair com aquela cara com aquele de peso, luta, já sai ela já sai feliz. com uma Olha, perspectiva de detectaram cura, né? cedo, olha, Isso vai... é ótimo. Eu conheço pessoas que trataram, estão bem, né? Então, é muito legal você poder dar uma perspectiva diferente, de otimismo para a paciente. E hoje o leque de tratamentos, porque não existe um câncer de mama, né? Não. Tem vários, né? Então, Vários. tem que ser muito personalizado e, graças a Deus, hoje a ciência evoluiu. E é claro que a mulher... Eu acho que é 50% o médico, 50% a paciente, porque ela tem que ver a questão emocional, como lidar com aquilo, tem que A ter família também, ter o amparo apoio, da né? família, alimentação, hábitos de vida, e o resto ela vai deixar por conta do médico, que realmente tem aquele tratamento personalizado para o tipo específico de tumor, né? Agora, a gente fala muito também, eu acho que isso é importante, a questão da amamentação.
né? Aí fala, quem amamentou dificilmente vai ter câncer de mama. Pode ajudar a evitar, mas Sim, não alguns é tipos de câncer de mama, como você falou, né, que tem alguns tipos de câncer, Isso. triplo negativo, por exemplo, tem algumas pesquisas mostrando que que a amamentação ela pode diminuir até 4%. Mas, olha, em termos de aleitamento, eu sou fã de aleitamento, independente de diminuir câncer Lógico. de mama. Eu acho que a pessoa tem que tentar amamentar. Eu sei que tem restrições, às vezes não dá, porque você vê que a mama tá sangrando, às vezes a paciente tá sangrando, a paciente quer dar o peito. Eu falo assim, olha, vamos considerar, né, outras alternativas, mas eu acho que diminui sim, em muitos casos, mas eu acho que o mais importante é focar no aleitamento em si, porque é importante para o bebezinho imunologicamente. No teu caso, você amamentou, Claudete? Sim. Quantos filhos você Tenho tem? 2 filhos. Amamentou Amamentei. até... O meu filho mais velho, só 6 meses. A minha filha, 2 anos. Opa, olha, tá vendo? É Ótima, importante Débora. mesmo. Olha só. É. Claudete, como é que foi quando você recebeu o diagnóstico? Como é que foi? Como ficou sua cabeça, assim, naquele momento? No momento, né, é uma notícia que a gente não quer Lógico, saber, né? Que é. idade você tem, Claudete? Desculpa. Eu tenho 49. Tá. Muito nova, né? Nova, é. Aí me deixou um pouco bem abatida, né? Mas depois eu olhei, vi minha família, né? tantos casos, me né, abraçaram, minha É. família ficou tudo mais próximo, né? Então me fortaleceu e eu falei, depende de mim, agora eu tenho que lutar, né? Sim. E teve a sorte do diagnóstico precoce. Sim, foi. E graças a Deus foi Que tudo ótimo. bem. Desde a de 2002, vamos dizer assim, que tem a campanha toda do Sim. câncer de mama, né? Do Outubro Rosa, a campanha preventiva. Vocês, já que você acompanha todo esse tempo, vocês notam que tem um resultado efetivo? Sim, diminui, tem pesquisas de 25%, 40%, mas houve sim uma diminuição. Porque envolve município, estado e federação, né? Quer dizer, é uma coisa que... A qualidade da mamografia é importante, a técnica, né? A pessoa que faz o exame é importante, a parte do laudo, o médico que está laudando também é importante. Agora, a gente está esperando ver se a inteligência artificial vai ajudar. Assim, não existe só inteligência artificial, mas sim um conjunto, né? Trabalhar sempre em conjunto com a inteligência artificial, mas vem diminuindo, sim. É que os hábitos alimentares das mulheres está muito ruim. Então, por exemplo, a resistência à insulina, ela aumenta o risco de câncer, por exemplo, né? Então, em 1700, só tinha a superelite que ingeria açúcar, então nem se conhecia diabetes. Em 1940, 1 para 300. Em 1970, 1 para 50. Hoje, 11% da população norte-americana tem diabetes. E esse diabetes, ele estimula a insulina, e a insulina, ela favorece, essa superalimentação favorece a divisão celular. Então, por isso que o exercício que atividade física. É uma fase que você faz com que a célula, ela está sem energia, então ela faz a faxina na célula. Quando você está fazendo exercício, ela precisa de energia e você não está comendo, você está fazendo exercício. Então, ela faz a limpeza na célula e diminui o risco de câncer. Aumenta o número de mitocôndrias novas, joga fora as velhas. Mitocôndria é a usina nuclear da célula. Então, a gente está lutando com exames diagnósticos, mas também tem outros fatores que, ao mesmo tempo, a gente está vendo que tem essa incidência. O mundo moderno, a correria, faz com que a alimentação fique comprometida, a qualidade. O sono também diminui muito a defesa. Então, quem fica assistindo Netflix até tarde, maratona da Netflix, acaba com a defesa, porque a gente foi feito para acordar, levantar com o sol e dormir à noite. A gente tem que ter esse hábito. A gente vê que trabalhos em enfermeiras que trocam horário aumenta a incidência de câncer de mama. Então, a gente precisa ter esse olhar da mulher como um todo, os hábitos dela. Porque não adianta só tratar, porque depois do tratamento, ela continua na luta. Não é verdade? Ela continua. Ela tem que fazer retomada, né? Saudável, exercício, dormir bem, diminuir estresse. Então, ela precisa continuar nessa luta. Não é porque ela venceu uma luta, mas ela continua
ela tem que diminuir a chance de voltar ao câncer. Então, ela precisa continuar lá. Essa explicação aí da atividade física foi legal, né, Cris? Porque ela falou que durante a atividade física a gente tem essa limpeza. Fazendo essa como se faxina. fosse Eu jejum, quando essa vou limpeza. ela na academia, eu já tô pensando nessa Eu vou falar isso faxina, pra minha doutora. filha. Sem dúvida. Porque os adolescentes hoje em dia, eles, além de comerem muito açúcar, porque quando é criança a gente faz uma dieta, né, dá legumes, verduras, frutas, aí depois descobrem que tem fast food, aí é mais difícil controlar, açúcar. Na época do Homem das Cavernas, ele dormia quando anoitecia, porque não tinha não a tinha TV, açúcar, nada, né? e ele ficava Não tinha na açúcar. caverna para se defender. Hoje, em autópsias de pessoas que morreram por acidente, por outras causas, 15, 20 anos já tem placa de aterosclerose. Tem, exatamente. Já tem placa. Então, assim, essa lesão do aumento da alimentação errada está acabando com as artérias, né? Se por um lado a ciência está evoluindo nos tratamentos, por outro, hoje em dia a gente tem cigarro eletrônico, né, que é muito pior do que o cigarro Narguilé. convencional. Tem muita oferta de alimentação, né, fast Não, e food. o próprio bem-estar, né? Você ser interrompido, o celular, eu atendo muito adolescente. É. Eu vejo que a cada 40 segundos tem um aviso do WhatsApp. Eu falo assim, filha, você quer fazer um favor para você? Não está me atrapalhando nada o seu WhatsApp, não é por mim, não. Mas por você, desliga esse barulho. É. Não faz bem, você está focada o dia inteiro, você não consegue Não ler, relaxa. Não. consegue- É uma dependência. não Eu tenho consegue- pensado o seu muito nisso. bem-estar fica É. Você está dirigindo, prejudicado. se o sinal fechou, tem que conter aquela vontade de pegar o celular. O sinal está fechado. Aí o sinal, aí que a gente percebe, né? isso mesmo. A O gente sinal abre e alguém buzina, você olha. Já... Então É que a gente eu tenho prestado muita atenção nisso. A gente fica tentando otimizar a vida, né? Otimizar, mas Porque aí não para no sinal, você já quer mas é resolver justamente algumas o coisas. contrário. Você fica... É uma dependência. É, por isso que, assim, meditação, mindfulness, É. a viver o presente melhor, é engraçado falar isso, mas viver o presente, o momento, em vez de ficar com a família no almoço, mas estar com o celular ali, você melhora a chance do seu corpo se defender. É engraçado isso, até por doença, né? Além do bem-estar psicológico, É o você convívio, diminui né? o estresse. Dentro disso, eu queria entrar com a senhora, com você, Nancy, nessa questão desse projeto que é o Donas do Negócio, né? A gente sabe que hoje em dia o networking é absolutamente fundamental para as empresas e você está falando sobre essa coisa da interação, de acalmar e tudo mais. E esse projeto, o Donas do Negócio, ele tem justamente esse objetivo da diversidade, né? É bem heterogêneo, com empresas de vários setores que se comunicam e se ajudam também. Como é que você enxerga essa segunda edição que a gente está percebendo que foi assim uma ação maravilhosa com a primeira dinâmica e com o interesse de empresárias diferentes do ano passado? Eu estou muito feliz de estar participando desse projeto, porque eu acredito, eu não nasci em Santos, sabe? Mas onde se você é? alguém, eu sou de São Paulo, mas se alguém falar mal de Santos, eu fico nervosa. Porque para mim, Santos já é minha cidade, eu fui acolhida e eu torço para que. Então, quando eu falo do PAD, né, que a gente levou no Colégio Brasileiro de Radiologia, eu fico orgulhosa de trazer isso para Santos, desenvolver pessoas de Santos. Então, eu acredito muito nessa força da diversidade. Eu acho que não só a mulher, mas independente da raça, de religião, de escolha, de gênero, eu acho que é importante a gente ter outros pontos de vista. Eu acredito muito nessa ajuda. Às vezes, uma inovação de outra empresa, você pode te dar um insight, você pode, ou você pode, junto com uma outra empresa, ajudar assim na sua gestão ou ensinar pessoas, né, da mesma maneira que é uma troca, eu né? aprendo, ela também aprende comigo. Eu acredito muito nessa troca, porque hoje se fala em universidade corporativa. 70% do conhecimento, ele é baseado em experiência. 20% é baseado em troca de conversa e só 10% é aula. Só 10%. Então, na verdade, 90% do conhecimento vem da experiência do dia a dia. E as donas do negócio favorecem essa parte do aprendizado prático, digamos assim. Bom, Cláudia, tem mais alguma pergunta para a gente poder
Eu tenho uma questãozinha que eu queria levantar, é a questão de mitos e verdades, em relação, já que a gente está falando do Outubro Rosa, queria que a senhora pudesse encerrar com o que é mito, o que é verdade. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho antecedente na família, então eu não vou ter câncer de mama. Isso não é verdade. É um mito. É um mito. Ou se não, olha, eu só posso fazer biópsia se tiver alguma coisa palpável. Isso também é um mito, porque a gente quer pegar o câncer antes de ser palpável. A gente quer pegar o câncer pequeno com melhor prognóstico. Então, quando vai fazer biópsia, não adianta o doutor falar para a gente, mas não tem nada para palpar. Porque não é para palpar mesmo, é para pegar ele pequeno, menor do que 1 centímetro, que o prognóstico é muito melhor. Então, o exame anual. O exame anual, sem dúvida, não dá para perder o exame. Eu vejo assim que as pacientes acham que vai lá, elas estão estressadas, elas fazem o exame e pronto, já está tudo certo. Não, vamos investir em exercício, em nutrição, em sono, em estresse. Para continuar tudo bem, Exatamente. Então, assim, ali é um diagnóstico precoce, mas tem os outros pilares para você conseguir atacar o câncer de mama. Eu ia até dar uma outra dica para vocês cultivarem relacionamentos de amigos, de família, porque nessas horas isso é tudo para você ter uma perspectiva mais otimista. Eu vejo que quem não tem esse apoio, essa retaguarda, ela enfrenta o tratamento de uma maneira mais sofrida, sabe, Cláudia? Eu acho que se você tem o apoio, você cultiva esse ambiente social, você, além de ser mais feliz, nessas horas você tem um apoio e você enxerga de uma maneira muito mais otimista, mais resiliente essas circunstâncias que podem acontecer com qualquer um de nós. Claudete, você aqui para nós representa tudo isso que a gente está falando, né? Você foi fazer um exame preventivo, um exame de rotina, descobriu o teu câncer, já operou, já fez todo o tratamento que tinha que fazer e se prepara agora para a reconstrução, né? Que é uma outra fase. Hoje em dia existem inúmeras alternativas, instituições que dão esse apoio. Tenho muitas amigas que já tiveram, né, nessa situação e que hoje praticam esporte normalmente. Então você vai ser a mensageira, né, de uma palavra tão importante para as mulheres que estão assistindo a gente agora. Não só sobre a prevenção, mas sobre saber enfrentar essa fase toda até os 5 anos que dão a cura definitiva, vamos dizer assim, né? E depois a manutenção constante de acompanhamento de exames. O que eu tenho que falar para as mulheres é que, receber essa notícia, né, seja forte, né, procura estar mais próximo da família, né, e tenha confiança, confia em Deus, que vai dar certo. Vai dar certo, o tratamento hoje em dia está muito avançado, né, e dá tudo certo. A sua mensagem, Nancy, doutora? Não é para se cuidar só em outubro, né, gente? Tem que cuidar o ano inteiro. Tomem cuidado com essa parte emocional, que a mulher ela tende a ser multitarefa. A gente sabe que não existe multitarefa, não dá para ficar fazendo muitas coisas de uma vez. Cuidem de vocês. Eu sei que vocês têm que cuidar, às vezes, dos pais, mas cuidem de vocês, deem prioridade para fazer uma atividade, uma alimentação saudável. Não só pensem em vocês em outubro. Eu acho que a gente tem que pensar na gente o ano inteiro, porque até a família fique melhor, né? Se a gente está bem, a nossa família também fica bem. Claudinha, e aí? Qual é o teu recado final dentro de toda a tua experiência como jornalista na área da saúde? Exatamente, Cris. Nós somos jornalistas, a gente leva a informação e mais importante do que a informação é a conscientização. É claro que a gente quer dar... A pessoa sabe que tem que fazer o exame, a pessoa sabe que tem que usar preservativo, mas o mais importante é ela ter a consciência. Então, a gente tem que fazer o possível e bater nessa tecla para a pessoa realmente mudar o hábito, né? Doutora Nancy, olha, Claudete, foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Você realmente vai ser uma inspiração para muitas mulheres que vão acompanhar a gente. E eu queria agradecer demais a confiança de vocês no Donas do Negócio, da Mega Imagem,
que está envolvida com todo esse projeto. Para a gente é um orgulho muito grande ter vocês, porque vocês são realmente uma Parabéns empresa... pela ideia do projeto. Nossa, olha, agradecemos demais, porque a gente fala com mulheres, a gente envolve mulheres, a gente se direciona para as mulheres e somos mulheres. Então, eu queria agradecer demais a sua confiança e dar os parabéns pela empresa que vocês formaram. Obrigado, parabéns vocês pelo projeto. Quase 3 décadas, né? Olha, Sim. quando forem 3 décadas, aí tem que comemorar mais ainda. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. pelo Obrigada, convite, Claudete. Obrigada. Obrigada, doutora Nancy. Deixa eu falar para vocês. Os episódios, eles saem quinzenalmente. Eles vão às segundas-feiras na editoria Donas do Negócio, em atribuna.com.br/Donas do Negócio. Então, a cada 15 dias tem um episódio novo, um podcast novo para você acompanhar na editoria Donas do Negócio, em atribuna.com.br/Donas do Negócio. Obrigada a todas, obrigado a todos.